antes de começar, chamar a atenção para uma matéria que saiu no jornal hoje, Valor Econômico, sobre os pequenos agricultores e a agricultura familiar de São Paulo. Porque o governador optou por entregar para cada família, acho que semanalmente, um voucher de R$ 51. E deixou a agricultura familiar e as cooperativas, pequenas cooperativas, praticamente sem destino para a sua produção. Eu não estou acompanhando como é que está isso no Brasil todo, como é que os governadores estão conduzindo isso, mas acho que é um tema aí para o agrário, para a bancada do PT de São Paulo também, buscar uma alternativa para escoar essa produção. Bem, nós, voltando para a conjuntura nacional, eu tenho escrito, tenho falado muito sobre esse momento que nós estamos vivendo. Particularmente depois dos últimos acontecimentos do editorial, um editorial que o Mourão fez no Jornal Estado de São Paulo, e a demissão do ministro da Saúde e da ofensiva, declaração de guerra do Bolsonaro aos governadores, prefeitos e, na prática, o movimento dele para trazer o Centrão para a sua base de apoio na Câmara, significa que ele vai estabilizar, impedindo qualquer tipo de impeachment ou licença para ser processado. Vamos lembrar que ele vai indicar um ministro do Supremo, e o presidente será Luiz Fux. Tem vários microfones abertos aí, então o som está entrando aqui. E ele vai, portanto, ele está atuando em duas frentes, né? Uma frente para desmontar o isolamento social, com as consequências que nós sabemos, outra frente para estabilizar, se proteger a ele e a família das investigações. É evidente que a entrevista do Paulo Marinho, a investigação sobre as denúncias do Moro, a investigação sobre fake news, são todas frentes que podem levar, num determinado momento, certo, a um pedido de impeachment dele ou um pedido de licença para ele ser processado. O que está por detrás disso é a correlação de força e os objetivos dos atores das classes sociais, né? Partidos políticos, entidades que estão na arena fazendo a disputa política. Está evidente, na minha opinião, que a crise vai se agravar, não só pela política genocida, suicida do Bolsonaro com relação à pandemia, mas também porque ele, na verdade, não está socorrendo nem o assalariado, o desempregado, formal, autônomo, de aplicativos, e nem o micro e pequeno empresário, nem as pequenas empresas. Como a grande massa de empresas são do varejo, restaurantes, de bares, comércio, serviços, comércio em geral, ele procura jogar essa grande parcela da população contra o isolamento e contra os governadores e os prefeitos. Esse é um fator que nós não podemos desconsiderar, porque se nós analisamos as pesquisas, nós vemos que o Bolsonaro continua com 32%, 35% de apoio. Ele tem perdido muito apoio entre as mulheres, a juventude. Há um apoio ao isolamento social, particularmente no eleitorado de baixa renda e de baixa escolaridade, apesar que, se você não dá condições para esses brasileiros e brasileiras ficarem em casa, e como eles vivem em comunidades onde as moradias, o comércio, o trabalho é todo em multidões, o coronavírus vai praticamente levar o país a uma maior crise econômica. Está evidente também que a economia e o desemprego, a economia será muito afetada e o desemprego aumentará. Vamos sempre dizer o que é a realidade. A pandemia levou ao desemprego e à paralisação da economia, e não o isolamento social. O isolamento social é uma consequência da pandemia. Por que o Bolsonaro se mantém? A minha avaliação é que, em primeiro lugar, por causa do risco
da tutela militar. As forças políticas de direita que se opõem ao Bolsonaro se opõem não ao programa econômico dele, não às reformas liberais do Guedes, não os objetivos pelos quais, inclusive, eles apoiaram o Bolsonaro, né? Mas sim porque o obscurantismo, o autoritarismo do Bolsonaro e a política dele com relação à pandemia vai levar o país a um desastre, a uma tragédia. Então, há um quase consenso que o Bolsonaro deve sofrer impeachment, mas quando chega na hora de fazê-lo, nós, que somos a esquerda, tanto partidos políticos como todos os movimentos, seja o movimento agrário, seja o movimento sindical, de bairro, seja ONGs, os povos das florestas, das águas, todas as forças intelectuais, artistas, as camadas médias progressistas, os setores das classes trabalhadoras que nos apoiam, nós não somos protagonistas reais da luta pelo impeachment, porque as mobilizações estão impedidas, nós temos 130 deputados na Câmara, não chegamos a 12, 14 senadores no Senado, nós conhecemos o Supremo Tribunal Federal, a correlação de forças, e sabemos, portanto, que o impeachment depende muito das elites, a não ser que haja, que nós sejamos capazes de uma grande mobilização assim que isso for possível, pelo impeachment. É verdade que as panelas têm batido, mas se nós olharmos as pesquisas, há um empate no país. Metade para cada lado, né? Tanto com relação à avaliação do governo, como com relação ao impeachment, ainda que vem crescendo o isolamento político dele e o desgaste. Então, eu considero que o elemento da presença de um governo militar, como eu tenho afirmado, dito e repetido, eu considero o governo Bolsonaro, porque a presidência e o Palácio do Planalto são militares, 8 ministérios, agora o da saúde, autarquias estatais. Aumentou, quase está dobrando o número de militares no governo, está indo para 3 mil. A reforma da Previdência que eles se auto-atribuíram, transformaram as Forças Armadas numa casta. E todo o caráter das Forças Armadas, toda a história de intervenção e permanência das Forças Armadas no poder no Brasil. As Forças Armadas são uma força política no Brasil que é totalmente ilegal e inconstitucional, porque se você dá armas para uma instituição, ela não pode, evidentemente, ser um ator político, né? Tem que estar submetido ao poder civil, coisa que não acontece no Brasil. Deixa eu só fechar as janelas aqui, que começou uma obra aqui ao lado. Desculpe, mas começou uma obra aqui embaixo do prédio aqui que eu estava dizendo, se vocês observarem a realidade brasileira constitucional, é que nós temos a garantia de lei da ordem, que foi um erro constituinte. Isso dá permissão para o governo praticamente decretar um estado de sítio sem decretar. O próprio presidente da República, além do Parlamento e do Supremo. Desde a República até os dias de hoje, a presença dos militares na vida política brasileira como poder é real. A proclamação da República, o governo Floriano, a revolta da Armada contra a República, os tenentes na década de 20, inclusive tomando a cidade de São Paulo em 24, a Coluna Prestes, os 18 do Forte, e o triunfo dos tenentes com Getúlio em 30. A Guerra Civil de 32, sempre o exército está dividido, sempre são facções que lutam, fazem insurreições, rebeliões, tomam quartéis, há combate, há mortos. Em 35, os comunistas, vamos lembrar que houve uma Guerra Civil em 32. São Paulo se levantou contra o governo revolucionário, provisório do Getúlio, que só se tornou presidente com a Constituinte de 34, e foi derrotado. E que o principal comandante das tropas paulistas era um ex-tenente que lutou pela Revolução de 30. Em 35 tem a insurreição que os comunistas dirigem, em 37 tentativa de golpe, assalto ao Palácio do Catete para assassinar o Getúlio, estava lá, evidentemente, com a sua família, em 37,
o Estado Novo, que foi imposto ao país pelo Estado-Maior do Exército com Getúlio, em Cruz Góes Monteiro, que era o chefe do Exército, pede a Francisco Campos que rediz a famosa Constituição que levou o nome de Polac, que foi copiada da Constituição polonesa, que era fascista. E nós temos 50 tentativas de não dar posse para o Getúlio, porque não tinha tido maioria absoluta. Nós temos 55 golpes que o Lott desfaz dando um contragolpe, 2 rebeliões da aeronáutica no governo Juscelino, Aragarças e Jacareacã, que ele anistia depois, e o golpe de 61, para impedir a posse do Jango, que o Brizola derrotou com a campanha da legalidade, pelas rádios, com apoio da Brigada Militar, porque ele armou uma parcela do povo, e também porque dividiu o Terceiro Exército. Vejam que as 2 vezes que golpe militar não deu certo, porque dividiu as Forças Armadas, houve resistência popular armada. E temos o golpe de 64. Né? São, na verdade, 21 anos no poder. De 88, na transição, os militares tiveram peso na Constituinte, como tiveram agora na reforma da Previdência. Os deputados, nossos senadores, sabem que nem foi votado no plenário. Os militares exigiram que fosse só votado nas comissões, para evitar que a opinião pública tomasse conhecimento do que estava sendo aprovado. E eles se transformaram numa casta. Eles têm saúde, educação, transporte, habitação, as melhores escolas do país, e agora se aposentam sem limite de idade, com paridade e integralidade. O único setor, o único que tem isso. Receberam 45% de aumento, 23% no governo Temer, verba de representação, ajuda de custo, gratificação de habilitação, vão ganhar até 65% do salário para estudar. Então, nós estamos numa situação que, quando o Vilas Boas elogia a Regina Duarte, quando o Mourão publica esse editorial, quando o Vilas Boas tuita, no momento que o Supremo discutiu o habeas corpus do Lula, vetando esse habeas corpus, o Estado-Maior do Exército se reúne no mesmo dia, e com todo o histórico do Bolsonaro, o que nós podemos esperar? Então, há uma ameaça real de tutela militar que já existe. Eu não diria que há uma situação de um golpe ou de um autogolpe, mas é evidente que o Bolsonaro procura criar uma situação que justifique o fechamento do regime, que, pelas experiências de outros países, não precisa ser um golpe. Nós temos aí a Hungria, a Polônia, a Turquia. A Turquia houve uma tentativa de golpe contra o Erdogan. E ele, a partir disso, adotou uma série de leis. E há a experiência do Bordaberry no Uruguai e o famoso caso do Fujimori. É isso mesmo. Agora, tem alguém com o microfone aberto, inclusive, conversando. Então, a minha conclusão, nesse momento da conjuntura, é que há um empate no país, mas a tendência é deteriorar a situação do Bolsonaro, até pelas investigações em curso, né? Mas ele está fazendo política. E veja bem, quem faz a política são os 2 generais, o Braga e o Ramos, que estão cooptando o Centrão para o governo. Pode ser que o Centrão amanhã, e não é impossível, é mais provável, seja o principal elemento para o impeachment dele. Então, nós conhecemos o Centrão. Né? E, por outro lado, vamos lembrar que há um medo nas elites, principalmente porque a oposição no Brasil hoje, em grande parte, que contra o Bolsonaro, só da parte do obscurantismo dele, do autoritarismo, não da parte econômica, é comandada pela mídia, que nós conhecemos o suficiente. E os setores que estão se preparando para ter um candidato como o Moro, como o Dória. Né? Vocês percebam que o PSDB, o MDB e o DEM continuam numa postura, que são cerca de 130 deputados, de oposição ao Bolsonaro. Quem está aderindo ao Bolsonaro, particularmente, o PRB já tinha aderido, né? Parte do PSL, mas é basicamente o partido PL, né? O partido do PSD, do Kassab, né? São as 2 forças, junto com o PP, estão reunindo aí com outros partidos menores 200 deputados para inviabilizar qualquer
procedimento contra o Bolsonaro na Câmara, porque precisa 348 deputados. Evidentemente, quem tiver 200 deputados impede isso. Né? Nós e a oposição de direita somos 260 deputados, vamos dizer assim. Que, aliás, temos impedido o pior na reforma da Previdência, no pacote anticrime, e fomos quem aprovamos as principais medidas que o governo não queria no combate à pandemia. Né? E agora estamos numa luta aí para impedir novos retrocessos na área da regulação fundiária, do meio ambiente, dos direitos trabalhistas, com esse pacotão que aí da medida provisória que misturou flexibilização, carteira verde e amarela, uma tentativa de, inclusive até antirregimental, de fazer novos retrocessos na área trabalhista. E temos impedido até o desmonte mesmo do que o Brasil tem de rede de proteção social, que está agora, inclusive, nos salvando na pandemia. É evidente que, por outro lado, a pandemia e o agravamento da situação econômica, o Brasil já vinha estagnado, já vinha com desemprego alto, com baixo crescimento, né? Pelas medidas adotadas pelo Temer e pelo Bolsonaro, né? Teto de gastos, regra de ouro, corte de investimentos sociais, privatizações, né? Tudo que nós estamos vendo. Eles, na verdade, como os militares apresentaram o programa Pro Brasil, soou um alerta da direita brasileira do fantasma do gás, do nacionalismo e do estatismo, que eu não vejo nas Forças Armadas hoje. Na minha avaliação, as Forças Armadas escorregaram por liberalismo e por corporativismo, um pouco como a chilena. O apoio deles à política externa do Bolsonaro, alinhamento com os Estados Unidos, inclusive quase que adesão do Brasil a ser uma força auxiliar do Comando Sul norte-americano, porque esse acordo tecnológico que foi feito, e o caso da Embraer mostra o que nos espera na relação com os Estados Unidos. Né? Inclusive, o que foi feito no caso da Embraer é ilegal. Nós temos que bater nos tribunais internacionais, nos Estados Unidos e no Brasil, para processar a Boeing. Porque no caso de Alcântara, no caso do desmonte da política com relação ao submarino nuclear, há sinais claros que os militares estão totalmente alinhados, certo? Com a política norte-americana, e não vejo nenhum sinal dos militares discordando da política do Guedes ou qualquer viés nacionalista. Quem faz a política externa que o Bolsonaro está fazendo não tem nada de nacionalista. E quem privatiza, inclusive os bancos públicos, que o Guedes deixou claro que quer privatizar o Banco do Brasil. Se vai privatizar o Banco do Brasil, vai privatizar o BNDES, que vai desconstituir, como estão fazendo com a Petrobras, o BNDES. Então, nós vivemos um risco grande sobre a nossa soberania e sobre o desmonte do Estado Nacional e ataque frontal às classes trabalhadoras. Não só a política, que eles usaram o imposto sindical para isso, da reforma trabalhista, previdenciária, dos direitos sociais, como daquilo que nós conquistamos nesses últimos 70 anos, que é o SUS, a educação pública gratuita, o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, e as liberdades políticas e civis. Então, a luta fora Bolsonaro e pelo impeachment é um imperativo nosso. Nós não temos alternativa. Nós temos que abraçar essa bandeira e mobilizar as nossas bases sociais, políticas. Agora, é preciso unir as esquerdas e nos aliarmos com todas as forças políticas dispostas a remover o Bolsonaro. Depois, a questão da economia do país, do projeto do país, é uma disputa que vai se dar até 22, onde eu espero que nós tenhamos uma alternativa, tanto programática, porque a pandemia vai trazer uma nova discussão. O núcleo agrário tem uma grande responsabilidade, e nossos partidos também, porque nós vamos ter que apresentar um projeto novo para a agricultura, para o uso da água, da terra no Brasil. Nós sabemos da gravidade da situação de um setor agrário que avança junto com o madeireiro, garimpeiro, grileiro, para as reservas do país e para as florestas. E, por outro lado, nós sabemos que o agronegócio, com o governo Bolsonaro, adotou uma série de procedimentos com relação a agrotóxicos, o uso da água, da terra, que é
que inclusive vai encontrar obstáculos nas exportações no futuro para a Europa, particularmente. Mas que nós temos que reverter esse modelo, né? Nós temos que trazer a discussão ambiental, climática e do uso da terra e da água, inclusive do uso daqueles bens que são comuns, a água, a terra. Como é que nós podemos conviver com essas cidades brasileiras onde a terra é um produto para especulação e para acumulação, e cada vez mais a população vive em condições precárias, sem esgoto, e cada vez mais, inclusive, o crime organizado. As milícias tomam conta das periferias das cidades e da terra, né? Inclusive construindo e controlando territórios. Então, há uma discussão ambiental. Foi comprar. E a filha que apareceu aqui, que acordou. Há uma discussão e um debate, e nós temos que construir um programa de um novo modelo de vida, novo modelo de produção, de consumo, porque é evidente que a Terra e a humanidade não poderão conviver com esse padrão de acumulação e consumo capitalista nas próximas décadas. E o mundo já está mostrando isso. Então, eu tenho defendido que nós façamos uma releitura do Brasil para construir um programa de uma revolução social no país. Já agora, após a pandemia, nós apresentamos uma série de medidas de reforma tributária, reforma agrária urbana, questão ambiental, uma proposta de reestruturação do sistema financeiro e bancário, porque hoje a estrutura tributária e os juros são os dois grandes instrumentos de concentração de renda. O trabalhador vai perdendo direitos sociais, não tem mais aumentos salariais, e aquilo que ele poderia ter, além da sua participação na renda nacional pelo salário, nos serviços públicos, vai lhe sendo tirado. E vai degradando a sua vida, ele vai trabalhando cada vez mais emprego precário. Então, nós temos que apresentar uma proposta que reforme radicalmente as estruturas de concentração de renda, propriedade e riqueza no Brasil. E uma reforma política, para o controle e a participação popular maior e um outro sistema político eleitoral. Eu tenho avaliado, tenho repetido, que o mundo vai mudar. Já está mudando, porque os americanos já começaram uma desglobalização. O Trump já vem numa política. E a pandemia e a crise que nós estamos vivendo mostrou, e muitos países já iniciaram, uma série de medidas para se proteger, não só na segurança alimentar e energética, mas também nas áreas estratégicas. Por exemplo, o Brasil é totalmente dependente, vocês no Uruguai sabem, do setor químico, fármacos. E se houver uma guerra mundial no mundo, o Brasil não tem como continuar produzindo na agricultura, porque depende de importações para produzir seus agrotóxicos, seus fertilizantes. Cada vez mais o país depende de cadeias mundiais em setores estratégicos, inclusive para a sua segurança nacional, sua segurança alimentar, energética. E nós estamos perdendo uma oportunidade histórica, porque o Brasil tem todas as condições de crescer e se desenvolver. Ele precisa de uma revolução social que distribua a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil tem um dos maiores mercados internos do mundo. O Brasil é uma das maiores economias do mundo. O Brasil é industrializado. O Brasil tem base científica e tecnológica. O Brasil tem uma agricultura, com todos os problemas, um agronegócio, uma agricultura familiar e uma logística, né, que lhe permite crescer 10, 20 anos só atendendo as demandas internas de bem-estar social e de redistribuição de renda, porque são metade da população sem tratamento de esgoto, um terço na linha, 50 milhões na linha da pobreza, 12 milhões e meio abaixo da linha da pobreza, da extrema pobreza. Nós temos 15, 20 milhões de residências para construir, a infraestrutura para modernizar. E temos que dar a um terço da população brasileira condições de vida digna. Então, o Brasil tem todas as condições de crescer para dentro. Isso não quer dizer que o Brasil não vai retomar a integração da América do Sul que o Lula construiu com a exportação de capital, tecnologia e serviço, com um banco de importação e exportação, como faz o Japão, a Alemanha. Aliás, fizeram nos últimos 70 anos. Os americanos criaram o BIRD e o BID para financiar a exportação deles de capital, tecnologia e serviço para os países
do chamado terceiro mundo, então. E nós sabemos qual é. Essa é a realidade. O Brasil é o país que pode entregar a América do Sul, inclusive, para ter voz e presença no mundo, que o Brasil de per si tem. Porque o Brasil, inclusive, é uma potência, repito, científica, e pode ser uma potência militar, é uma questão de decisão do país. Então, a minha visão, ao mesmo tempo, é uma visão, como todos estamos vivendo nesse momento, de temor, de apreensão, mas otimista, de esperança. O fio da história do Brasil não é o Bolsonaro, como não foi Fernando Henrique, como não foi a ditadura. É a soberania nacional, o desenvolvimento para o povo e com o povo. O Brasil só será um país com presença no mundo o dia que o povo tiver presença no Brasil. Sempre, quando eu tomei posse na Casa Civil, eu fiz um pronunciamento dizendo isso, que o nosso papel era colocar o Brasil, o povo dentro do Brasil e o Brasil no mundo. Porque o nosso povo construiu, as classes trabalhadoras, nesses últimos 100 anos, esse país. E ela não tem a riqueza, a renda que ela tem o direito de ter. E tudo que nós temos foi conquistado na luta nesses últimos 50 anos. Tudo que o Brasil tem, essa rede de proteção social, sabe? O que há de direitos sociais e políticos, nós somos parte determinante dessa conquista. Portanto, é preciso retomar o fio da história, enfrentar o Bolsonaro agora com impeachment, mas nós precisamos também fazer uma mudança radical no modo de nós atuarmos. Sem um giro nosso para a luta social, para os bairros, particularmente para os bairros, onde todos os trabalhadores estão. Se nós não fazemos um giro forte para as redes, para disputar mentes e corações com a direita, se nós não formamos novas gerações, não renovamos nossas direções, e se nós não temos uma unidade das forças populares, das forças de esquerda, das forças socialistas, e se nós não temos autofinanciamento, nós não continuemos na ilusão do fundo partidário, do fundo eleitoral. Vamos ver o que aconteceu com o movimento sindical. Então, é hora também das esquerdas repensarem a sua trajetória nos últimos 30, 40 anos, que foi de grandes avanços, grandes conquistas. Nós governamos esse país por 13 anos e meio. Poucos partidos de esquerda, de trabalhadores socialistas, conseguiram governar durante 13 anos e meio um país da dimensão do Brasil. Mas nós temos que olhar também, não só para o adversário, né, para a força dele, do poder econômico, da mídia, do uso do direito e da lei para nos perseguir, nos criminalizar, mas para olhar também para os nossos erros, para as nossas suficiências. Porque esse é um momento único, que vai abrir uma janela, uma oportunidade histórica de novo para as esquerdas. Com a crise econômica mundial, com as mudanças geopolíticas no mundo, com a desglobalização, o capitalismo vai ter que... O capitalismo, a nível mundial, ele, na Segunda Guerra, depois das duas guerras, ele fez uma regulamentação. Ele, inclusive, dissolveu cartéis, separou os bancos comerciais dos bancos de investimento, regulou o sistema financeiro, regulou o comércio, a OMC, criou instituições mundiais para as relações externas, para evitar o protecionismo, para regular o câmbio, né, que é o próprio FMI, criou bancos como o BIRD, para procurar, lógico que sempre tinha o interesse do próprio auto-reforma para a continuidade da hegemonia do capitalismo. Depois da década de 80, com Thatcher e Reagan, e com o consenso de Washington, veio uma desregulamentação selvagem, e nós estamos caminhando para essas 2008 e 2009, uma crise gravíssima, salvaram os bancos e o capitalismo, às custas, evidentemente, das classes trabalhadoras, e as consequências foram até o surgimento do autoritarismo, do nacionalismo de extrema-direita na Europa, do Trump nos Estados Unidos, e em 2011 e 2012 de novo, né? Inclusive com a Alemanha tendo um papel importante e que agora ela se recusa a ter de líder da União Europeia. Ela fez para salvar seus bancos, os bancos europeus, mas não faz agora para salvar os povos da pandemia. Como há uma mudança no mundo pela presença da China, da Turquia, do Irã, da Rússia, da Índia e do próprio Brasil, novas forças
estavam emergindo no mundo, sempre vem uma reação. Nós sabemos o que aconteceu na América do Sul, mas na América do Sul, apesar das derrotas que nós tivemos, é aqui que o povo se levantou. No Equador, no Chile, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, apesar do golpe. E nós tivemos a vitória na Argentina e no México. Então, as condições políticas na América do Sul, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso ambiente cultural, geopolítico, econômico, por causa do Mercosul, por causa da era Lula, é o elo mais fraco, inclusive, se nós observarmos hoje, mundial do capitalismo. Então, nós temos, e acredito, e quero com isso encerrar, certo? E repetir, uma janela, uma oportunidade histórica. Sejamos capazes, estejamos à altura dela e do nosso povo, que nos deu de novo, em 2018, um grande apoio, porque o Fernando Haddad e o Ciro, que estava na oposição, obtiveram uma votação de quase 40 milhões de votos no primeiro turno, e o Haddad no segundo, 45. E nós sabemos que o Lula seria eleito presidente, ou se em liberdade elegeria o Haddad. E se as forças de direita, liberais, vamos dizer assim, e o próprio Ciro Gomes tivesse apoiado o Haddad no segundo turno, talvez tivesse sido outra história. Eles são responsáveis por ter dado o golpe, rasgado o pacto político de 88, desmontado com Temer e Bolsonaro o pacto social, são responsáveis pela situação atual que o Brasil vive. E nós devemos cobrar, particularmente do Sérgio Moro, que foi o principal instrumento com os procuradores da Lava Jato para o impeachment, para o processo sumário político de exceção que condenou o Lula. E que não só aceitou ser ministro, trabalhou para a eleição do Bolsonaro, como depois no Ministério apoiou toda a política do Bolsonaro em toda a linha, inclusive todas as ilegalidades que o Bolsonaro cometia, todas as ameaças à democracia. E agora, candidato em 22 de forças políticas como a Globo, rompeu com o governo e tenta se apresentar, né, como uma alternativa. Então, é hora de nós, ao avaliar essa conjuntura, certo, adotar a política que eu tenho repetido. Em primeiro lugar, unidade. Buscar a unidade das forças de esquerda, por mais difícil que seja, todas as forças políticas sociais. Em segundo, combater e lutar pelo impeachment do Bolsonaro. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Dirceu, pela sua bela contribuição aqui na nossa reunião do Núcleo Agrário. Nós